Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus nessa manhã sobre a tua vida. Reconhecemos que temos um Pai de amor. Prometeu Jesus aos seus discípulos que estariam com Ele todos os dias da sua vida. Então o nosso coração hoje recebe esse conforto, essa alegria de podermos saber que em toda a nossa trajetória nós temos um Deus presente, amigo, que está ao nosso lado, nos acompanhando, nos conduzindo. E um dia voltará aqui essa terra para buscar o seu povo, para que nós possamos viver com Ele por toda a eternidade. Muito bom dia, que a bênção e a graça de Deus nessa manhã esteja sobre a tua vida. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 34, o versículo 1. Palavra aqui do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo... Amigo, quando Deus fala conosco é com o objetivo de nos salvar. O desejo de Deus é que nenhuma pessoa pereça, mas o desejo de Deus é que todas as pessoas cheguem ao pleno arrependimento dos seus pecados. Quando Deus enviou os seus profetas a falar com a tribo de Judá e com Jerusalém, o objetivo do Senhor era fazer com que esse povo arrependesse dos seus pecados, vivesse uma nova vida, entregasse os seus corações ao Senhor, abandonassem a adoração a ídolos e se comprometesse a viver a aliança que um dia os seus antepassados tinham se comprometido com Deus. Deus estava disposto a perdoar os seus pecados. Deus é o Deus da graça. O Deus que nós servimos é o Deus da segunda chance. Mas esse mesmo Deus que é misericordioso, da graça, Ele é o Deus justo. Quando Ele entende que o seu povo não está disposto a viver uma vida de arrependimento, Ele permite que os seus juízos possam cair sobre os seus filhos. O objetivo do juízo de Deus é salvar, é restaurar, é levar um arrependimento para que possa haver verdadeira conversão, verdadeira salvação. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, essa profecia veio a Jeremias ainda no período em que Nabucodonosor estava no seu primeiro cerco, iniciando o cerco contra Jerusalém. O profeta Jeremias ainda não estava preso. Após essa profecia é quando o rei Zedequias autoriza a prisão do profeta Jeremias. Como nós podemos observar no versículo 4, o desejo de Deus era que Zedequias se rendesse a Nabucodonosor. O desejo de Deus não era que Zedequias resistisse a Nabucodonosor. Quanto mais o rei Zedequias resistisse a Nabucodonosor, mais pessoas morreriam. A sua própria vida seria poupada. Se ele se rendesse, a sua vida, a sua integridade física seria garantida, mesmo vivendo no cativeiro babilônico. Jeremias capítulo 34, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: Palavras que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade. Nesse período, o povo de Deus ainda tinha alguns escravos sobre a sua tutela, sobre a sua responsabilidade. Mas o desejo de Deus nunca foi que um filho do Senhor pudesse manter a escravatura dentro da sua casa, ou dentro do seu ambiente de trabalho. E a ordem de Deus, através do profeta Jeremias, era que todas as pessoas que tivessem algum escravo, ele deveria dar liberdade para o seu escravo. Não deveria mantê-lo como escravo, porque não era da vontade do Senhor. Nesse período, muitas pessoas acataram a orientação divina e deram liberdade para os seus servos. Na iminência do ataque da nação babilônica de Nabucodonosor, se ele estivesse dentro de Jerusalém ou de Judá algum escravo, esse escravo poderia aliar-se aos seus adversários em busca de liberdade. Para que isso não pudesse acontecer, a sabedoria divina se manifestou, aconselhando e trazendo orientação para que os seus senhores libertassem, dessem liberdade para os seus escravos. Mas como nós podemos observar no versículo 11 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, temporariamente os seus senhores deram liberdade para os seus escravos. Mas quando no futuro o exército assírio ameaçou Jerusalém e Judá, mais uma vez esses senhores que tinham dado liberdade para os seus escravos
passaram a escravizar aqueles que eles tinham dado carta de liberdade. Esses senhores acreditaram que aquele perigo passado deles se rebelarem contra eles tinha passado, e então eles nesse momento acreditavam que escravizando mais uma vez, eles teriam domínio perpétuo. Mas nunca foi da vontade do Senhor que nenhum cristão, que nenhum israelita, nenhum filho do Senhor vivesse sobre a escravatura, sobre o domínio de uma outra pessoa. Deus criou cada ser humano com direito de liberdade, com direito de escolha, que ele possa responder pelo direito que ele tem, das decisões que ele toma a cada dia. Como nós podemos observar no versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, pelo fato dos israelitas, mais uma vez, terem escravizado aquelas pessoas que Deus tinha pedido para eles trazerem liberdade, eles, nesse momento, quebraram a lei de Deus. Deixaram de seguir as orientações divinas para cumprir o seu próprio capricho. Nesse momento, eles estavam acumulando sobre si males, pecados e a ira de Deus, mais uma vez, sobre as suas vidas. A liberdade que Deus desejava para o seu povo e para aqueles que eles tinham sobre a sua responsabilidade foi quebrada pelos israelitas. A aliança que Deus tinha firmado com o seu povo foi lançada por terra. Nesse momento, eles estavam trazendo para si, com essas ações, eles estavam acumulando os seus pecados diante de um Deus que é justo e íntegro. Quando nós rejeitamos a misericórdia de Deus, automaticamente é resultado porque nós rejeitamos as palavras do Senhor. Isso claramente nós conseguimos observar na atitude do rei Zedequias, que em vez de se firmar no que Deus tinha lhe revelado, o rei Zedequias escravizou os seus súditos, e isso trouxe sérias consequências sobre a sua vida, porque ele estava transgredindo a aliança com o Senhor. Além do rei Ezequias estar pecando contra o seu próprio povo, o rei Zedequias estava pecando contra o seu próprio Deus, diante daquilo que Deus tinha estabelecido para a sua vida. Aqueles que não se submetem à vontade de Deus serão regidos pela sua própria vida, pelo seu próprio intelecto, pelo seu próprio conhecimento. Infeliz é aquele que vive nessa terra e abandona as verdades, a sabedoria vinda de Deus, deixada para cada um de nós, para seguir o seu próprio curso. Porque o final daqueles que escolhem viver a sua própria sabedoria é morte, dor, destruição e decepção, como aconteceu com o rei Zedequias. Mas feliz é aquele que deixa de lado o seu próprio eu, faz um sacrifício vivo e vive em função do reino do Senhor. Quando Deus nos dá o direito de escolha, nós precisamos usar para honrar, glorificar e enaltecer o Deus Criador dos céus e da terra. Precisamos a cada dia santificar o nosso direito de liberdade para honrar o nome dele. Através da nossa vida nós possamos dizer ao mundo e àqueles que não conhecem esse Deus que ele é fiel, que ele é misericordioso, que ele é cheio de graça. A liberdade é um presente dado por Deus aos seus filhos para que nós possamos honrar, glorificar o nome dele. A cada dia que vivamos nessa terra, nós possamos usar para abençoar, para santificar e representar o nome do Senhor enquanto nós vivermos aqui. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã, mais uma vez nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração. Nos perdoa aqueles momentos em que, em vez de escolhermos te servir, escolhermos fazer a nossa própria vontade. Confessamos os nossos pecados, mas a cada dia nós queremos viver mais para o céu e menos para essa terra. É o nosso pedido e a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.